Por gentileza, irmãos, Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Eu quero pedir àquele jovem que sempre faz essa leitura para ler Atos 5, 1 e 2. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. O versículo de número 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E todos dizem: fizemos uma leitura um tanto contundente. Efésios 4 e 27. E este texto diz assim: não deis lugar ao diabo. Há uma sagacidade do inimigo das nossas almas, que ele incita, instrui as pessoas a pecarem. Ele incita, ele ensina, ele encoraja as pessoas a pecarem. Agora tem uma coisa que ele não faz: ele não esconde depois do pecado praticado. Ele badala, ele diz a todo mundo. E a pessoa fica sem ambiente e sem saber o que fazer da vida. Livro dos Atos, capítulo 5, vamos ler o versículo de número 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E veio sobre todos o que isto ouviram. Versículo 6. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Versículo 7. E, passando espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Pelo espaço de 3 horas. Naquele tempo o povo não vivia de tanta comunicação como hoje. Há pessoas que passam o dia todinho com o celular na mão e na internet. Não tem mais comunicação com a sua família,
não tem mais comunicação com seus pais, não tem comunicação com o seu pastor. E o inimigo de Deus e nosso continua semeando sementes malignas. Pelo espaço de 3 horas, era para todo mundo saber, porque tem gente que não pode saber nada. Eu tenho uma coisa para te contar, me conta, senão eu não durmo. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Versículo 8. Nós estamos falando sobre a temática: não deis lugar ao diabo. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos consternastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Naqueles dias a atuação do Espírito Santo era muito interessante na vida da igreja. Mas eu quero dizer aos irmãos que o Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Versículo 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Digam todos assim comigo: temor a Deus é o princípio da sabedoria. Morreu o homem, depois entra a mulher e morre também. E o que é interessante que foi as palavras do pescador da Galileia, um homem humilde, mas um homem que era conhecido lá em cima no céu. Dá para glorificar a Deus? Quem acredita que nós precisamos ser conhecidos lá em cima no céu? Conhecidos aqui, conhecidos lá em cima no céu. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Versículo 13. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas
e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E quem pode dizer amém? A sombra de Pedro. Você sabia que você precisa ter sombra? Sombra, 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 sombra. E aonde você chegar, alguém vai notar a diferença. Esta mulher tem sombra de Deus na vida dela. Este homem tem sombra de Deus na vida dele. Quando passa, os enfermos são curados. E eu quero dizer aos irmãos que o Senhor não mudou, não. Ele é o mesmo. Nós precisamos exercer o ministério que Deus nos confiou. Vamos continuar buscando ao Senhor na adversidade. E Ele vai continuar fazendo milagres e maravilhas. Pedro passava, os enfermos estavam em camilhas e em macas. A sombra de Pedro curava os enfermos. Eu quero dizer aos irmãos que Deus, Ele quer continuar atuando em nosso meio. Agora nós precisamos crer e exercer o ministério que Deus nos confiou. A ordem dele para nós é essa: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos para Salmos 72, versículo 12. Salmos 72, versículo 12. Por gentileza, irmão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Qual é a sua condição? É necessitado? Está aflito? Não tem quem lhe ajude? O homem chamado Jesus está presente nesta noite. Ele está passando aí. A sombra dele vai se projetar sobre a sua vida. As doenças, os males, as enfermidades incuráveis vão desaparecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Crê tu isto? Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou. O Senhor não mudou. Clama a mim e responder-te-ei. Ele vai atender ao necessitado quando clamar. Ele vai atender ao aflito quando clamar. E vai atender aquele que não tem quem lhe ajude. Não sei qual é a sua situação, a sua condição, mas eu sei que o Senhor é o mesmo, Ele não mudou. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Não deis lugar, não deis lugar, não deis lugar ao diabo. Ele vem com sapato de lã de uma maneira sutil e lhe engana. E você pensa que está certo. Mas Deus está lhe advertindo nesta noite: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Tudo aquilo que ele projetou e colocou na sua mente, repreenda em nome de Jesus. E diga: Senhor, eu sou o teu servo, a tua serva, eu ministro a minha alma à autoridade do teu nome. Não me dou por vencido, não vou de forma nenhuma ceder ao inimigo. Ele está repreendido em nome de Jesus. Não farei concerto com o inimigo. A ordem de Deus para nós é essa: resistiu firme na fé, e ele fugirá de vós. Não é você quem vai fugir do inimigo, ele vai fugir de você. Resista a ele, resista ao diabo, resista ao diabo, e diga para ele: você não vai de forma nenhuma me embaraçar, me enganar, me embananar.
Eu sei em quem tenho crido. Não deis lugar ao diabo. Não faz muitos dias um irmão chegou lá na nossa casa pastoral. E eu disse: não vou poder lhe acompanhar hoje durante o dia, mas eu vou pedir a um irmão para ficar ao seu lado, porque o diabo ia destruir aquele homem. Eu digo: Deus não vai permitir ele destruir. Eu vou deixar um guarda, eu vou deixar um vigilante, eu vou deixar alguém ao seu lado. E ele estava certo de se suicidar, mas eu mandei um companheiro: fique com ele, não largue ele, e ele vai ser liberto. E quando foi à noitinha ele voltou e disse: pastor, ele não conseguiu fazer nada, Deus venceu. Você acredita que Deus vai vencer por você? Pensamentos volúveis, banais, impróprios, inconvenientes lhe assaltaram, mas você não dê lugar ao diabo. Diga: está repreendido, está repreendido, está repreendido. Ao mês passado eu fui orar pelo irmão. Ele disse: o diabo me deu uma pancada nas costas. Digo: eu vou orar por você. E me ajoelhei e orei e disse: mão do diabo, sai em nome de Jesus. Receba saúde e vigor. E ele recebeu saúde e vigor. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Naqueles dias aconteceu quando os apóstolos estavam atuando com muita intensidade. E alguém vendeu uma propriedade e disse: eu vou dizer que foi. Portanto, é como uma pessoa que recebe um dízimo, recebe uma bênção de um dízimo, aí não quer entregar. O dízimo é do Senhor, não é do pastor. O dízimo não é seu, o dízimo é de Deus. Não dê lugar ao diabo, entrega o dízimo que é do Senhor. Deus vai lhe abençoar 4 vezes mais. Mas não negue o que é de Deus. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Digam comigo bem forte: não deis lugar ao diabo. Fiquemos em pé.